Ei, tu aí! Já ouviste falar da Batalha de São Mamed? Não? Então prepara-te para mais uma história incrível. Imagina uma batalha épica entre mãe e filho pelo controle do Condado Portucalense. Embarca nesta aventura histórica e cheia de humor e emoção. Olá e bem-vindo ao Entretempos. Vou contar-te uma história divertida e empolgante sobre este episódio histórico e lendário que ocorreu em Portugal a 24 de junho de 1128. O Condado Portucalense estava sob o controle de Dona Teresa e seu filho Afonso Henriques. Mas como toda a boa mãe, Dona Teresa não tolerava ao filho a comandar isto. Isso gerou uma tensão entre eles. Então, Afonso, insatisfeito com o seu papel secundário no governo e pela vontade da sua mãe juntar-se ao reino da Galiza, decidiu lutar pela independência do condado. Que jeito melhor de fazer isto do que uma boa e velha batalha? Afonso então organizou um exército com a ajuda dos nobres descontentes e marchou contra a sua mãe na cidade de Guimarães. Agora imagina-me esta cena: mãe e filho a enfrentarem-se em uma batalha épica. Mas isto não é tudo. Segundo as lendas, o próprio São Mamed compareceu para ajudar Afonso e garantir-lhe a vitória. São Mamed é um santo cristão que viveu no século III e, segundo a tradição, ele era um médico que ajudava os pobres e os necessitados. Ele foi martirizado por sua fé em Roma e venerado como santo em muitas partes do mundo. Agora diz-me, com que cara é que Dona Teresa ficou quando vê que tem um santo ao lado do seu filho? A lenda não tem bases históricas e provavelmente foi criada posteriormente para glorificar a figura de Afonso. Mas mesmo que a lenda seja verdadeira ou não, uma coisa temos a certeza: esta batalha foi um marco histórico para a independência de Portugal. Afonso Henriques emergiu como líder do condado e com o tempo estabeleceu Portugal como uma nação independente. Agora aqui deixo-te uma curiosidade: a Batalha de São Mamed foi algo tão sério que até hoje é lembrado em Portugal. E sabes qual é a melhor parte? O país tem um feriado nacional todo dedicado à história, cultura e comunidades portuguesas. É o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. E é comemorado a 10 de junho. Mas espera aí, a história ainda fica mais interessante. O Luís Vasco Camões, um poeta super famoso, que escreveu uma obra épica chamada Os Lusíadas, que conta a história de Portugal desde a época das grandes navegações até à descoberta do Brasil. E não é que este poeta morreu no mesmo dia que o feriado? Coincidência ou destino, esta data ficou marcada para sempre na história de Portugal. E já agora, ouviste falar da Lâmina do Salvador? Esta é uma espada muito importante na história de Portugal e também está relacionada com a Batalha de São Mamed. Segundo a lenda, esta espada foi encontrada por Afonso em uma igreja próxima à batalha e foi usada na luta contra a sua mãe. Imagina o momento em que Afonso encontrou esta espada. Foi como um jogo de RPG, quando encontras uma arma super poderosa. A Lâmina do Salvador se tornou um objeto de grande importância para Portugal e foi usada em muitas cerimónias ao longo dos tempos. No entanto, a história real da espada é desconhecida e pode ter sido uma invenção para glorificar ainda mais Afonso Henriques. Mas quem se importa? É uma história divertida e empolgante. Uma outra curiosidade: para além da famosa Lâmina do Salvador, que todo mundo conhece, a Batalha de São Mamed também tem outras relíquias importantes, como o cavalo de Dom Afonso Henriques e o elmo de Dom Afonso Henriques. Mas olha, tem gente por aí que questiona a confiança destes objetos. Pois é, nem sempre tudo o que parece é. Alguns historiadores acham estas relíquias um pouco fake news medievais, criadas para dar um toque dramático e heróico à história do querido Afonso Henriques. Mas eu digo-te uma coisa: eu nem quero saber destes objetos serem autênticos ou não. Para mim, o que importa é estarmos aqui a falar do momento mais importante da história de Portugal. Uma batalha que mudou o curso da nação e deu origem a uma linhagem de reis incríveis. E por última curiosidade, sabias que a Batalha de São Mamed é famosa não só pelos seus factos históricos, mas também por lendas e mitos que a cercam? Isso mesmo! Existe um monte de histórias malucas que se passaram nesta batalha. Tem a lenda da aparição de São Mamed, que dizem que apareceu no meio da batalha para dar aquela força para o pessoal. Já pensaste que louco? O pessoal deve ter ficado de boca aberta quando viu o santo ali, do nada. E a lenda da cabeça do rei? Essa então é de arrepiar. Dizem que Dona Teresa, mãe de Afonso Henriques, fugiu da batalha com a cabeça do filho nos braços. Mas que macabro! Eita, mas que macabro! Mas será que isto é tudo verdade ou apenas mais uma história para boi dormir? Deixa-me aqui a tua opinião nos comentários. Queres conhecer um pouco mais sobre a história da Batalha de São Mamed? E queres saber mais curiosidades e lendas sobre Portugal, o mundo e as suas histórias?
Então não percas mais tempo e inscreve-te aqui no nosso canal.